A graça e a paz de Jesus, igreja. Que privilégio nós estarmos aqui hoje para estudarmos a palavra de Deus, sermos alimentados pela palavra de Deus e eu creio que transformados pela palavra de Deus, porque ela é poderosa para nos transformar. E eu gostaria de convidar a igreja a abrir a palavra de Deus comigo no Evangelho, segundo nos escreveu Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 12. Nós hoje damos continuidade ao Evangelho de Marcos, nós aí caminhamos para a reta final desse Evangelho tão maravilhoso que é o Evangelho de Marcos, todos eles são. E hoje nós continuamos então o Evangelho de Marcos, capítulo 12, a partir de onde paramos na última semana, versículo 18 ao 27. Marcos capítulo 12, 18 ao 27. E diz assim a palavra de Deus. Depois os saduceus, que dizem não haver ressurreição, aproximaram-se dele com a seguinte questão: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se um homem morrer e deixar mulher, mas não deixar filhos, o irmão desse homem deverá se casar com a viúva e gerar descendência para o seu irmão. Havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva, mas também morreu sem deixar filhos. O mesmo aconteceu com o terceiro. Nenhum dos 7 filhos, nenhum deixou filhos. Finalmente morreu também a mulher. Na ressurreição, de qual deles será esposa, visto que os 7 foram casados com ela? Jesus respondeu: Acaso não estão errados pelo fato de não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus? Quando os mortos ressuscitam, não se casam nem se dão em casamento, mas são como os anjos no céu. Quanto à ressurreição, vocês não leram no livro de Moisés, no relato da sarça, como Deus lhe disse: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vocês estão muito enganados. Palavra de Deus. Senhor, nós mais uma vez, te exaltamos e te glorificamos e engrandecemos, ó Deus, o seu santo nome, pela sua palavra, que ela é majestosa, profunda. E agora, Pai, nós clamamos a Ti que o Senhor venha falar ao nosso coração através da sua palavra. Deus, um texto tão maravilhoso como esse. Que o Senhor agora venha, Pai, abrir o nosso entendimento. Que o Senhor venha, Pai, nos dar graça para entender a profundidade daquilo que nos está sendo ensinado por Jesus Cristo, nosso Senhor, nessa passagem. Deus, eu oro a Ti que o Senhor venha retirar toda a distração. Eu oro a Ti que o Senhor venha, Pai, repreender Satanás, que vem tentar tirar a nossa atenção da sua palavra. Eu oro a Ti, Senhor, que o Senhor venha glorificar o Teu nome aqui hoje, através da sua palavra, que o Senhor venha exaltar Cristo, que o Senhor venha transformar vidas hoje. É a minha oração, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém e amém. Meus irmãos, hoje nós estamos diante de um texto e nós vamos tratar hoje sobre a ressurreição. E a ressurreição é um tema que na igreja cristã, evangélica, ela tem tomado um assento muito fundo no ônibus da teologia. Nós falamos da ressurreição uma vez por ano, na Páscoa, no dia da ressurreição, no domingo da ressurreição, como se a ressurreição fosse uma coisa que nós falamos aqui uma vez por ano e é isso. E nós passamos por textos como esse que nós acabamos de ler, e você até talvez se pergunte, o que tem para pregar num texto desse? O que tem de tão profundo num texto desse? E talvez você nunca tenha escutado uma pregação nesse texto. Porque existe um desprezo no nosso tempo pela ressurreição. E ela que é o fundamento da nossa fé, ela que é o Monte Everest da nossa fé.
Porque sem a ressurreição, toda a nossa fé é vã. A essa altura do ano, se você está acompanhando ou não as lives, isso não interessa, mas se você está acompanhando a leitura bíblica, que você deveria estar acompanhando, você já deveria estar terminando o livro de Jó, ou pelo menos no meio dele. E se você conhece o livro de Jó e a profundidade daquele livro, que muitas vezes também é muito negligenciado e mal interpretado, o livro de Jó, ele vai fazer perguntas e ele vai chegar a um ponto no capítulo 14 que ele entra num desespero. E tudo que Jó sonha e deseja e anseia é por uma esperança, que não seja uma esperança limitada à vida aqui e agora, que era tudo que ele tinha. Jó, ele tem a esperança e a teologia do seu tempo. Qual a teologia do seu tempo? Aqui se faz, aqui se paga. Ele tem a teologia do seu tempo que diz: se você viver corretinho, bonitinho, Deus vai te abençoar. Se você está moribundo, doente, sem dinheiro, você está sendo castigado por Deus, você é um pecador. Essa é a teologia de Jó. Então ele vive no seu tempo, ele é fruto do seu tempo e da sua teologia, que acredita que as coisas boas acontecem com pessoas boas, as coisas ruins acontecem com pessoas ruins, até o dia que ele encontra o sofrimento. Até o dia que ele, sendo quem ele é, um homem justo, temente a Deus, que busca obedecer ao Senhor, encontra com o sofrimento. Então, Deus coloca em xeque toda a teologia de Jó. Esse é o livro de Jó. Então, ele começa a fazer perguntas existenciais. E quais as perguntas que Jó faz? Perguntas pertinentes muito ao conteúdo do que nós vamos ver hoje. Jó, ele vai perguntar por que Deus permite o mal. Se Deus é bom, se Deus é justo, por que Deus deixa o mal existir? Por que coisas, sofrimentos terríveis acontecem com pessoas que estão buscando a Deus? Por que pessoas nascem no meio do sofrimento, passam a sua vida sofrendo e morrem no meio do sofrimento? Por que pessoas nascem e morrem para sofrer? Por que Deus cria pessoas para sofrer? Então essas perguntas começam a entrar no coração de Jó, e ele começa a olhar para a sua vida, e a sua vida já não faz mais sentido, porque eu pensava que Deus ia castigar os injustos, mas eu olho para a minha vida e eu não entendo o que está acontecendo com a minha própria vida, depois de ter tentado viver tudo isso aqui, certinho, bonitinho. Então a teologia de Jó é confrontada com perguntas existenciais que ele e a sua teologia não são capazes de responder. Então qual que é a importância da doutrina da ressurreição? Tudo. Se não existe doutrina da ressurreição, se tudo que nós temos é aqui e agora, como chegou à conclusão do apóstolo Paulo, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Nós somos os mais miseráveis de todos eles. Porque se você tem uma teologia que só alcança para você nessa vida, pro aqui e o agora, você é um miserável. Se tudo que você busca em Deus é para essa vida, aqui e agora, meu irmão, faz um favor para você mesmo, sai por aquelas portas e não volta mais aqui. Porque se você veio aqui, domingo após domingo, se você tem essa vida aí religiosa de Jó, que você pensa que Deus enviou o seu filho para te dar um carro novo, uma casa nova, um bom casamento, uma filha, uma família abençoada, se é para isso que Jesus veio apenas, vai embora daqui. Você está perdendo o seu tempo, vai para a praia, hoje está quente. Para algumas pessoas não precisa falar isso. Mas se Jesus Cristo, esse nosso cristianismo, e vive para esse mundo, meus irmãos, nós somos os mais miseráveis de todos os homens.
os mais miseráveis de todos eles. Essa é a conclusão que o apóstolo Paulo chega. Se não existe ressurreição, a gente está perdendo a nossa vida. Do que adianta você andar certinho, andar bonitinho, fazer tudo certinho, buscar a Deus? Do que adianta você padecer a sua vida inteira? Qual que é o sentido da vida? Se não existe ressurreição, a vida é um absurdo. Se você tem a teologia de Jó existencial, de Jó, que se resume às coisas materiais desse mundo, como que você responde essas perguntas aqui? Por que o mal prospera? Por que pessoas, e esse é o problema de Jó, porque quando ele olha empiricamente, quando ele começa a olhar para a sua vida, ele começa a ver na sua vida que não é sempre assim. Não é sempre assim o quê? Os maus vão muito bem, obrigado. Eles provocam o mal, eles causam calamidade, eles fazem coisas terríveis. As suas famílias crescem, eles ficam cada vez mais ricos e morrem em boa velhice. Não é essa a mesma coisa que acontece hoje. Eu estou falando alguma coisa que é muito difícil de provar para vocês aqui. É só você assistir o jornal. A gente vive isso. O mundo que nós vivemos é um mundo injusto. E nós transformamos, e nós adoramos a teologia da prosperidade, que nada mais é que uma teologia que responde para esse tempo. A teologia da prosperidade, esse coach, ele é tão destrutivo para o cristianismo. Por quê? Porque ele responde perguntas desse tempo. Jesus veio para te fazer rico. Se você não está rico, se você está infeliz, se você está pobre, sem dinheiro e doente, é porque você está em pecado, porque Deus te odeia. Meus irmãos, Jesus não veio para isso. Não veio para isso. E nós então colocamos a doutrina da ressurreição de lado e focamos em coisas para esse mundo, desse mundo. E aí, sabe o que acontece? O que acontece é o seguinte: você tem as suas decepções, porque você vive num mundo caído. O sofrimento chega, por mais justo que você chega, ele vai chegar, chegou para Jó, vai chegar para você. E aí, sabe o que você faz? Você sai por aquela porta, vai embora e não volta mais. Por quê? Porque Jesus não te deu aquilo que você queria. Porque a sua teologia é uma teologia existencial para esse tempo. É por isso que você vai embora. Mas essa teologia que Jó foi confrontado no seu livro, e que agora os saduceus querem apresentar, e é por isso que eu estou falando de tudo isso aqui de Jó, porque a mesma teologia que Jó tinha, eles têm. Eles não acreditam na ressurreição dos mortos, ou seja, eles não acreditam na doutrina da ressurreição. Se você não acredita na doutrina da ressurreição, meu irmão, minha irmã, você está completamente perdido. Porque você não vai conseguir viver nesse mundo. Você não vai. Você não vai. Só a doutrina da ressurreição pode responder as perguntas aos maiores dilemas que nós enfrentamos. E é isso que eu estou tentando mostrar para vocês hoje através desse texto. Versículo então 18, volta comigo, versículo 18. Depois os saduceus que dizem não haver ressurreição aproximaram-se dele com a seguinte questão: quem eram os saduceus? A primeira pergunta que a gente tem que fazer é quem eram os saduceus. Lembre-se do contexto. Patrick falou muito bem aqui. Vamos olhar para um texto. Todas as vezes que nós vamos olhar para um texto, a gente tem que entender o contexto daquele texto, para que nós possamos ser capazes de interpretá-lo. Se você se lembra, nas últimas semanas nós vamos caminhando no livro de Marcos, já há quase um ano. Mas na última semana eu apresentei que o Sinédrio, agora estamos na última semana de Jesus, do ministério de Jesus, o Sinédrio, que é composto basicamente por saduceus, fariseus aqui, e mestres da lei. Nós temos o Sinédrio se levantando contra Jesus. Nós temos os herodianos, como vimos semana passada também, que são os políticos. Eles se levantam contra Jesus, porque Jesus é uma ameaça, tanto à religião quanto à política. Jesus é uma ameaça, tanto para o de esquerda quanto para o de direita. Jesus, ele não vem para se adequar a nenhum tipo de sistema. Jesus quebra todo tipo de padrão e paradigma. Então, tanto religiosos quanto não religiosos, tanto de direita quanto de esquerda estão contra Jesus. Então nós temos 3 passagens seguidas aqui que mostram ataques, primeiro dos fariseus e dos herodianos,
que se odiavam e se juntam para atacar Jesus. Segundo, agora nós temos dos saduceus. E nós veremos na próxima semana o ataque dos mestres da lei. Então todo o sinédrio se junta contra Jesus. Agora então nós temos os saduceus. Quem são os saduceus? Disse semana passada e repito, eles são os da esquerda. São os liberais do tempo de Jesus. Eles eram um grupo político, mas que, na verdade, era um grupo religioso. Eles são um grupo religioso mais político. Eles são o grupo religioso que domina, a aristocracia que dominava o templo. Eles que controlavam as atividades dentro do templo. Compra, venda, tudo que acontecia dentro do templo, são os saduceus que controlam. São os saduceus que fazem. Eles possivelmente eram os arrendatários do capítulo 12, no versículo 1, que arrendatavam as terras e saíam. E depois cobravam juros exorbitantes, lucros exorbitantes, àqueles a qual arrendavam sua terra. São os homens ricos que controlam a religião e a política em Israel. Esses são os saduceus. Mas eles têm o interesse religioso para continuar ligado à política, eles são pró-Roma, porque Roma os mantém fazendo o que eles gostam de fazer. Então eles usam a religião na política. Aí o versículo B, a parte B do versículo 18 vai nos dizer que eles não criam na ressurreição. Eles não criam na ressurreição. Então eles negavam a ressurreição dos mortos. Para eles não existe esse negócio de ressurreição. Esse é o centro de toda essa passagem. O problema de tudo aqui é a ressurreição dos mortos. Ela existe ou ela não existe? Para os saduceus, ela não existe. Eles rejeitavam todo o Antigo Testamento, exceto a lei de Moisés. Apenas o Pentateuco para eles era Escritura. Todo o resto devia ser ignorado. Então eles, diferente dos fariseus, não aceitavam a tradição escrita, os profetas, os históricos, não aceitavam a tradição oral. Eles eram uma tradição diferente dos fariseus, que eram os da direita. Então eles apenas tinham os 5 primeiros livros, apenas o Pentateuco era escritura para eles, autoritativa. O resto você podia pegar e jogar fora. A outra coisa que eles afirmavam apenas o livre-arbítrio humano em detrimento à soberania de Deus. O homem e o livre-arbítrio do homem está acima da soberania de Deus. A gente já viu isso em algum lugar, não viu? Você viu que não muda nada? Continua tudo do mesmo jeito. Agora nós temos que entender o que o Antigo Testamento fala sobre a doutrina da ressurreição. E nós temos que concordar com o tempo, com os saduceus, pelo menos em parte, que realmente o Antigo Testamento ele não é muito claro com relação à doutrina da ressurreição. Nós temos poucos textos no Antigo Testamento que fazem alusão à doutrina da ressurreição, que não é clara no Antigo Testamento. É claro que nós temos alguns textos que vão nos apontar, por exemplo, Ezequiel, no capítulo 37, quando Deus fala do vale dos ossos secos. Nós temos Jó, capítulo 14, quando Jó sonha, tem uma utopia, ele tem que existir alguma coisa depois da morte. É o clamor desesperado de Jó, confrontando a sua teologia que não responde perguntas existenciais que ele tem. Então nós temos textos como Daniel 12, os Salmos, que apontam para essa realidade, mas não de uma maneira ainda clara, definida. Nós não temos isso. 2 doutrinas que são basicamente muito difíceis de se encontrar no Antigo Testamento, a doutrina da ressurreição, mas mais difícil do que ela, a doutrina do inferno. Se você tentar achar a doutrina do inferno no Antigo Testamento, você não vai achar ela lá. Não vai achar ela lá. Quem é o grande doutrinador do inferno? Quem é aquele que nos ensina sobre o inferno? O grande Deus do amor, Jesus. Não é interessante que Deus deixou o seu Filho ensinar-nos sobre a doutrina do inferno? Nem um profeta, nem um apóstolo. É Jesus o grande doutrinador do inferno. Que é uma doutrina que não existe. Porque no Antigo Testamento, o que eles acreditam que acontece depois da morte? Depois da morte existe o não existência. A pessoa morre, acabou. Alma, corpo, é tudo destruído. A pessoa entra num tal de Sheol,
que é o lugar dos mortos. Não existe distinção de quem é rico, de quem é pobre, de felicidade, de alegria. É um lugar apático, sem vida. É um lugar do nada. É isso que eles acreditavam. Morreu, acabou. É nisso que eles acreditam como saduceus e, no geral, no Antigo Testamento. Contudo, por causa de alguns textos do Antigo Testamento, como os que eu já citei aqui, eu teria outros para citar. Eles acreditam, por exemplo, nós temos Enoque, desde Gênesis, que não morre. Nós temos Elias, que não morre. E aí a gente tem que começar a discutir, e aí, esses caras, o que aconteceu com eles então? Para onde eles, que Sheol que é esse que eles foram? Por causa disso, nós começamos a ter então uma esperança da ressurreição. Quando nós chegamos no tempo de Jesus, por exemplo, João capítulo 11, quando Jesus vai ressuscitar Lázaro. Quando Jesus chega para ressuscitar Lázaro, e ele fala que vai ressuscitar Lázaro, o que Marta responde para ele? Não, nós sabemos que ele vai ressuscitar no último dia. Existe uma esperança de uma ressurreição final. Mas, de novo, não é uma coisa clara ainda. Eles têm uma esperança de uma vida após morte. E porque não é clara, então nós temos um grupo, os saduceus que não acreditam nisso, os fariseus que acreditam nisso. Então essa basicamente é a visão que eles têm do Antigo Testamento com relação à vida depois da morte. Uns acreditam, outros não acreditam. Agora, a partir do versículo 19 aqui, nós temos a armadilha que eles querem pegar Jesus. Mestre, Moisés nos deixou escrito que, se um homem morrer e deixar mulher, mas não deixar filhos, o irmão desse homem deverá se casar com a viúva e gerar descendência para o seu irmão. Para nós, isso aqui é uma aberração. Isso é Deuteronômio capítulo 25, que é a lei do levirato. Então, note uma coisa, versículo 19, mestre, Moisés nos deixou escrito. Isso aqui é muito importante, porque a única autoridade para eles, mais uma vez, é Moisés, é o Pentateuco, é a lei. É por isso que eles estão usando a lei. Na cabeça deles, não existe nada no Pentateuco, não existe nada na lei de Moisés que ensine sobre a ressurreição. É por isso que eles não creem na ressurreição. Na cabeça deles, não existe nada que fale sobre ressurreição nos 5 primeiros livros da Bíblia, no Pentateuco. Na cabeça deles. E, aliás, eles acreditam que não apenas não fala sobre ressurreição no Pentateuco, eles acreditam que a doutrina da ressurreição é uma contradição no Pentateuco. E como que eles vão tentar provar isso? Através da história mirabolante que eles contam aqui. Porque eles vão pegar uma lei, a lei do levirato, Deuteronômio capítulo 25, que, de novo, aos nossos olhos é uma aberração. Por que é uma aberração? Porque a mulher casou lá com seu irmão, ele não teve filho com ela, ele morreu, você tem que casar com ela e ter filho com ela. Mas aí a gente pensa, isso é muito estranho isso. Isso não é uma autorização para promiscuidade, em primeiro lugar. Isso não é uma autorização para monogamia, não é para autorizar outros casamentos. Deus não está indo a favor dessas coisas. Para Deus tem apenas um casamento. Mas por que Deus permite essas coisas então? Porque eles vivem numa cultura completamente diferente da nossa. Ou essa mulher teria filhos, ou essa mulher perderia tudo, toda a sua herança, ela não ficava com ela, porque agora não tem filhos, passava para alguém. Então aquela família em Israel desaparecia, aquela herança perdia a sua propriedade. Você tinha que fazer isso por causa da tipificação de herança, por causa da proteção dessa mulher, para garantir a sobrevivência e o nome daquela família. É completamente diferente do que nós temos hoje, uma cultura completamente diferente da nossa. E motivos completamente diferentes do nosso. Então, eles usam agora talvez uma história que era muito conhecida, que nós temos no livro Apócrifa de Tobias, de que uma mulher teve 7 maridos, todos morreram e nenhum deixou filhos. Eles pegam essa história e eles querem tentar ridicularizar a doutrina da ressurreição. É isso que eles querem fazer aqui. Eles querem tentar ridicularizar a doutrina da ressurreição. Como que eles fazem isso? Então, vamos pegar um exemplo de Jesus. Então, a mulher casou com todo mundo aqui, morreu o 7º. Ela morreu, ressuscitou.
Ela foi oficialmente esposa de 7 homens. Agora está no céu. Ela é esposa de quem? Entenderam o que eles querem fazer? Causar confusão. Imagine se eles vivessem no nosso tempo. Casou, separou, casou, separou, casou, separou, casou. Está no 10º casamento. Jesus é de quem? Imagina a confusão que não ia ser. Então, eles tentam ridicularizar tanto ao pensamento dos fariseus quanto Jesus, porque eles sabiam que Jesus defendia isso aqui, porque, aliás, Jesus já tinha falado sobre ressurreição. Ele já tinha falado que ele ressuscitaria. Ele já tinha falado sobre isso. É por isso que eles estão, então, tentando causar aqui, jogar Jesus ao ridículo. E qual que é o problema da visão teológica deles? Qual que é o problema deles com tudo aquilo que eles estão apresentando? Qual é o problema de você negar a doutrina da ressurreição? Basicamente tudo aquilo que eu já citei para vocês no começo dessa pregação. Quando nós negamos a doutrina da ressurreição, nós chegamos na conclusão que o apóstolo Paulo chegou, nós chegamos na conclusão que Jó chegou, que comamos e bebamos porque amanhã morreremos. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 32. Se não existe ressurreição, você está perdendo o seu tempo aqui. Porque, meus irmãos, se não existe ressurreição, não existe como, aí alguns vão chegar mais longe do que isso e afirmar que não existe Deus. Se não existe Deus, não existe céu, não existe inferno, não existe vida após a morte, não existe nada que seja intrinsecamente errado. Aliás, quem diz que nós somos uma raça superior? Por que nós, os animais, temos que ser tratados diferentes? Se não existe Deus, e tem muita filosofia atrás disso aí, e filósofos que propagam isso em filmes e músicas e outras coisas, mas se Deus não existe, se não existe vida depois da morte, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Tudo que você tem é aqui e agora, então não perde a sua vida. E muitos têm usado dessa filosofia. Eu tenho que ser feliz aqui e agora. Não é essa a propaganda da pós-modernidade? O que é o projeto da modernidade? O projeto da modernidade é: o homem pode ser livre, pode ser feliz pelo livre exercício da razão. É isso que a modernidade pregava. A modernidade nasce com o iluminismo. A modernidade nasce com o avanço da ciência, da tecnologia. Agora nós não precisamos mais de Deus. Isso que a modernidade pregava. Onde acaba a modernidade? Nas 2 grandes guerras mundiais. O homem se olha no espelho e vê que ele é um monstro. E que ele não vai alcançar a felicidade pelo livre exercício da razão. Por quê? Porque da onde que vem as 2 grandes guerras mundiais? Da Alemanha nazista. A nação mais erudita, a nação com maior nível de conhecimento da humanidade. Então, as 2 grandes guerras mundiais são um tapa na cara de Deus. Nasce depois da Segunda Guerra Mundial o que nós chamamos e vivemos hoje da pós-modernidade. A pós-modernidade é a filosofia que nós vivemos hoje, que diz: não existe céu, não existe inferno, não existe Deus, não existe diabo. Seja feliz aqui e agora. É por isso que nós somos a geração que mais gastou dinheiro com entretenimento na história e nunca se tomou dando antidepressivo. Sabe por quê? Porque acabou a doutrina da ressurreição. Não existe mais vida após a morte. As pessoas então agora entraram nesse ritmo frenético. Eu vivo para isso daqui. Esse é o problema dessa teologia. Esse é o problema que agora entrou na teologia da prosperidade, que é uma variação dela. A teologia coach, que é uma variação dela. É adaptada para o cristianismo. E as igrejas lotam atrás disso. Por que essas igrejas lotam atrás desse tipo de doutrina? Porque nós queremos bênção material. Nós queremos para agora, para hoje. Se Jesus não serve para resolver os meus dilemas de hoje, se Jesus não serve para dar o que eu quero hoje, eu não preciso desse Jesus. É por isso que essas igrejas lotam. Porque ninguém quer saber de céu e inferno, quero saber do que vai acontecer comigo aqui agora.
céu, inferno, isso aí eu nem sei se existe. Então, o apóstolo Paulo, ele chega à conclusão lógica que se não existe ressurreição, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. Meu irmão, se Jesus Cristo veio apenas para essa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Todos eles. Sem a doutrina da ressurreição, a vida cristã se torna não apenas sem sentido, ela se torna um absurdo. Porque você não consegue responder as principais e mais difíceis perguntas da existência humana. Por exemplo, por que que o mal existe? Porque uma das doutrinas, a doutrina irmã da doutrina da ressurreição é a doutrina do juízo final. Porque se existe ressurreição, existe um juízo a ser dado. Existe o dia marcado onde toda injustiça vai ser lidada. E aí Jesus ele vai começar a responder isso aqui no versículo 24. Acaso não estão errados pelo fato de não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus? Aí Jesus já começa daquele jeito, como Jesus sempre começa, né? Leve, tranquilo. Acaso não estão errados pelo fato de não conhecerem as Escrituras? O que Jesus está fazendo aqui com eles? Primeira coisa que eles estão errados. Vocês não conhecem a Escritura, vocês não conhecem... vocês acham que vocês conhecem a lei. Vocês não conhecem as Escrituras. Vocês não conhecem as Escrituras. Aí no versículo 26 ele vai dizer, vocês não leram o livro de Moisés? É a mesma coisa, gente, eu vou dar um exemplo para você. É a mesma coisa que você chegar para mim e falar assim, você nunca leu a Bíblia, Rodrigo? Ele chega, ele coloca o dedo na ferida. Vocês nunca leram o livro de Moisés? Que eles acabaram de citar. Então, vocês não conhecem as Escrituras. E não apenas isso, vocês não conhecem o poder de Deus. O primeiro erro deles aqui, ele é irônico. Porque Jesus fala, vocês não conhecem aquilo que vocês mais se gabam de conhecer. Vocês não conhecem. A segunda coisa que vocês não conhecem o poder de Deus. E aqui existe uma grande lição para nós, hoje. Qual grande lição? A lição para nós, que nós não podemos interpretar a palavra de Deus apenas com o intelecto humano. Nós precisamos do poder e da graça de Deus. Porque esse livro não é interpretado apenas pela engenhosidade e intelectualidade do homem, é graça de Deus. Nós precisamos do poder de Deus para interpretar a palavra de Deus. Senão isso aqui se fecha para você e você nunca vai entender isso. Por um outro lado, nós não podemos cair no oposto disso, que é aquele negócio, eu quero o poder de Deus. Eu lembro de uma vez que eu estava pregando, acabou a pregação aqui na Penuel, e uma mulher que nos visitava pela primeira vez, ela chegou depois do culto, ela veio falar comigo, e ela me perguntou com essas palavras, onde que está o poder? Cadê o fogo? Cadê a profecia? Aí eu, muito calmamente, como vocês me conhecem, eu falei assim, minha irmã, a profecia acabou de ser dada. E como, não sei se você percebeu, eu disse, assim diz a palavra do Senhor. Esse é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que nele crê. É a palavra de Deus. Então não existe poder sem palavra, e não existe condição de entender a palavra sem o poder de Deus. As duas andam de mãos juntas. Para nós, hoje, igreja, nós precisamos tanto da palavra de Deus, quanto do poder de Deus. Senão, nós caímos num lado de uma ortodoxia fria, intelectual, que mata. Como muitos caíram. Ou do outro, nós caímos naquela necessidade de ter que rodar mortal na igreja, da unção do riso, e tantas outras besteiras
que nós vemos, que o Charlon faz questão de me mandar pelo menos umas 2 por semana, para me lembrar que essas coisas acontecem. Certo, Charlon? Obrigado por me lembrar. Então nós precisamos tanto do poder de Deus, quanto das Escrituras. Oração e Bíblia. Agora, a partir do versículo 25, Jesus diz o que para eles? Quando os mortos ressuscitam, não se casam e não se dão em casamento, mas são como os anjos do céu. O que Jesus está querendo falar aqui? E isso aqui é de uma profundidade maravilhosa. Os mortos, quando ressuscitam, não se casam e dão em casamento. Então, o que acontece depois, Rodrigo? Acabou-se os relacionamentos humanos? Não. Nós teremos outros tipos de relacionamentos que nós não temos aqui agora, tão profundos e maravilhosos, mais do que a existência que nós temos agora. Talvez a melhor ilustração que eu possa dar para você hoje aqui, por uma falta de uma melhor, uma vez eu recebi um vídeo de alguém tentando basicamente ilustrar toda essa, e não foi do Charlon esse vídeo, ilustrar essa questão da vida depois da morte. Ele estava discutindo com um ateu, e o ateu que não acredita na ressurreição, aliás, não acredita em Deus, não acredita em nada, né? E aí esse homem que discutia, ele usa para mim um exemplo que é maravilhoso, e ele fala de 2 gêmeos dentro de um ventre de uma mãe, e esses 2 bebês estão conversando dentro do ventre, e eles conversam no ventre, e um pergunta para o outro, o que será que acontece depois do parto, da vida uterina? Como será que deve ser? Não, acabou, o bebê ateu responde, acaba? Todo mundo sabe que depois, né, do parto, acaba a nossa existência. Já viu alguém que voltou aqui para contar? Mas aí o bebê que está ali no sonho, na sua utopia, não, mas nós temos mãos, para que elas servem, será? Senão para pegar coisas. E esses pés, essas pernas, será que nós não vamos andar sobre elas? Não seja louco. Para que isso serviria para isso? Mas e a nossa boca? Por que nós temos essa boca? Será que nós nunca vamos experimentar nada? Então, e nós sabemos muito bem o que acontece depois da vida após o ventre. Nós estamos aqui, nós sabemos muito bem o que acontece, como essas pernas, elas andam, como essa boca fala, como esses ouvidos ouvem. Talvez o melhor exemplo que eu possa te dar hoje, por falta de um melhor, é esse. A vida que você tem aqui hoje na terra, a vida que você tem nessa dispensação, nesse tempo, antes da ressurreição, talvez seja mais comparada à vida de um bebê dentro de um ventre, ainda na barriga da sua mãe, que ainda não nasceu, quando comparada a um adulto fora dele, vivendo nesse mundo. É o que nos aguarda na ressurreição. Sentidos, expressões, uma vida que transborda de glória, de majestade, como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios também, o que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem penetraram o coração do homem, são o que Deus preparou para aqueles que o amam. Meus irmãos, existe uma vida celestial para você, uma vida física e física espiritual, tão abundante, tão completa, tão maravilhosa, que o apóstolo Paulo está nos dizendo, aquilo que não subiu no coração, que ninguém conseguiu imaginar, é isso que Deus tem guardado para você. É isso que Deus tem guardado para você. Você não é capaz de imaginar o que vai ser a sua vida na ressurreição, na nova era, no novo tempo. Agora, como que tudo isso afeta a minha vida aqui e agora, hoje? Como que a ressurreição transforma a minha vida hoje? Eu gostaria de dar alguns exemplos para você, de como que tudo isso aqui, porque parece que isso aqui é muito teológico, muito filosófico, como que isso afeta isso aqui para a minha vida hoje? Eu saio daqui, como que isso aqui me transformou hoje? E não existe doutrina que transforme mais a sua vida do que a doutrina da ressurreição. Alguns exemplos para você, como que ela transforma a sua vida hoje.
Por exemplo, para aqueles que nasceram doentes. Na nossa igreja nós temos a Vitória. A Vitória, ela nasceu com uma doença chamada de doença dos ossos de vidro. Ontem ela passou por uma cirurgia. Eu já não sei mais quantas cirurgias ela fez. Ela tem, se não me engano, 12 anos, e ela já teve inúmeras cirurgias. Ela nasceu com essa condição. E ela, quase que mensalmente, ela passa por uma nova cirurgia. Então, ela já experimentou dor e sofrimento que você não é capaz de imaginar. Os pais já passaram dor e sofrimento que vocês não são capazes de imaginar. Eu não sou capaz de imaginar. Mas, por causa da doutrina da ressurreição, eu posso olhar a Vitória nos olhos e dizer que um dia ela não vai mais precisar de uma única cirurgia, de que um dia os ossos dela vão crescer e ela vai conseguir andar sobre as suas pernas sem precisar de uma cadeira de roda, de que um dia a sua coluna vai se esticar, os seus braços vão se estender. Eu posso olhar ela nos olhos e dizer que essa vida não é tudo o que ela vai experimentar. Essa vida não é o final, é apenas uma transição, é apenas uma passagem. Mas isso eu só posso garantir para ela por causa da doutrina da ressurreição. Para aqueles que sofreram um acidente e ficaram tetraplégicos, para aqueles que nasceram com uma condição anormal, para aqueles que estão doentes de terminais, eu posso olhar para eles e dizer: isso não acaba aqui, por causa da doutrina da ressurreição. Se você não tem a doutrina da ressurreição, me responde, o que você fala para uma criança dessa? Que esperança que você dá? Que esperança que o cristianismo tem para essa pessoa? Que Deus vai te fazer feliz? Como? Se eu não consigo sair dessa cadeira? Se eu tenho a vida que eu tenho? Agora, uma segunda coisa, para os que enfrentam injustiça, sofrimento, para aqueles que nasceram no meio de sofrimento e perseguição que nós não somos capazes de conceber, que são perseguidos por ter um livro como esse na mão, e mortos. Que tipo de esperança você dá para eles, se não através da doutrina da ressurreição, que um dia, e aliás, já foi vencido, que toda a injustiça já foi vencida na cruz, que toda a injustiça já foi derrotada há 2000 anos por Cristo na cruz, e que existe o dia da ressurreição, e um dia, todos nós seremos colocados diante do Supremo Juiz. É a doutrina da ressurreição. Mas, e para aqueles que apenas conhecem o sofrimento? Para aqueles que nasceram no meio do sofrimento? Nós conhecemos vários e vários exemplos disso. De pessoas que estão na África, na China, no Oriente Médio, em tantos países. Por exemplo, tivemos o pastor João aqui, Petrecelli, falando das meninas no Nepal, que nascem para serem vendidas como escravas sexuais, são colocadas dentro de um local onde são abusadas durante a sua vida inteira, até a sua morte. Que esperança você dá para essas meninas, se não existe doutrina da ressurreição? Jesus vai te fazer muito feliz e próspero, minha irmã. Que vão morrer lá dentro, e muitos morrem, todos os dias. Mas por causa da doutrina da ressurreição, nós podemos olhar para elas, e apesar de todos os sofrimentos que elas sofreram, olhar nos olhos delas, e dizer que um dia, Deus enxugará dos olhos dela toda lágrima, que todo aquele sofrimento que elas passaram, vai ser revertido em peso de glória,
que é impossível descrever com palavras humanas. Meus irmãos, a doutrina da ressurreição é o pilar da nossa vida. Não é que um dia nós vamos morrer e nós vamos nos encontrar com o Senhor, e que legal. Isso muda a sua vida aqui hoje. Se ela não mudar a sua vida aqui hoje, é porque você ainda não entendeu o cristianismo. Você ainda está vivendo um cristianismo materialista, consumista desse tempo, desse século, que vai te fazer sofrer. É a única coisa que esse cristianismo vai te levar, é mais sofrimento, porque na hora do sofrimento, essa falta dessa teologia vai destruir você, porque você está tão fixado nas coisas desse mundo, que a teologia e a doutrina da ressurreição não faz sentido. Agora, a partir do versículo 26, Jesus continua, ele diz assim, quanto à ressurreição, então primeiro ele debate com eles aí, vocês não sabem o que vocês estão falando, e vocês não sabem o que aguarda na ressurreição. Agora ele vai falar, quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram no livro de Moisés? Mais uma vez, Jesus está cutucando eles aqui, vocês não leram o livro de Moisés? No relato da sarça, como Deus lhes disse, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vocês estão muito enganados. Por que Jesus não usou outro texto? Por exemplo, Ezequiel 37. Por que ele não usou, por exemplo, Jó 14? Por que ele não usou, por exemplo, Salmos? Por que ele não usou tantos outros textos? Porque eles não acreditam em nada disso. Então, já que vocês acreditam em Moisés, eu vou usar Moisés. É Moisés? Vamos usar Moisés. E aí Jesus vai usar um texto que para nós, gente, se fosse para eu escolher um texto para falar de ressurreição no livro do Pentateuco, eu provavelmente não ia usar esse aqui. Já não tem muitos, né? Mas esse aqui não seria o meu preferido. Provavelmente eu ia tentar apelar para Enoque. Mas eles não acreditam nessa tradição. Mas o que Jesus está fazendo aqui é tão genial, que nós passamos por cima disso e a gente não se atenta ao que Jesus está fazendo aqui. Por que Jesus usa então Abraão, Isaac e Jacó? Por que ele faz isso? Por que ele usa eles e fala, Deus é Deus de vivos e não de mortos? Note a linguagem de Jesus aqui. Jesus fala como se eles estivessem vivos no presente, e ele escreve, isso aqui foi escrito muito tempo depois da morte de Abraão, Isaac e Jacó. Mas diante de Deus eles estão vivos. E qual que é a relação? Por que ele fala isso aqui? Pelo simples fato de, se as promessas de Deus estão condicionadas na minha e na sua vida, na vida de Abraão, de Isaac e de Jacó, para essa existência, para esse mundo, Deus nunca cumpriu as promessas dele para Abraão, para Isaac e para Jacó. Então as promessas de Deus falharam. As promessas de Deus não deram em nada. Deus é um mentiroso. É por isso que Jesus está usando aqui Abraão, Isaac e Jacó. Porque se eles esperavam para essa vida, o que eles ganharam? Abraão, vou te dar toda essa terra aqui, Abraão. Ganhou. Abraão, você vai ter filho, a rodo. Teve. Isaac, Jacó, mesma coisa para vocês. Ganharam. Viram. Moisés, aquela é a terra. Moisés entrou. Meus irmãos, se as promessas de Deus para a nossa vida são limitadas apenas para a nossa existência aqui hoje, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas a promessa de Deus, ela não se limita à nossa limitação física de tempo. A promessa de Deus, a palavra de Deus é eterna. É por isso que Deus pode nos prometer e Ele vai nos cumprir as suas promessas de maneira eterna. As promessas de Deus na minha e na sua vida não acabam na morte. Elas só passam para um novo estágio.
agora o estágio de cumprimento eterno. É por isso que Jesus, isso aqui é genial. É por isso que Jesus usa Abraão, Isaac e Jacó. Porque aparentemente, se você está esperando um cumprimento físico das promessas de Deus, de que Deus te prometeu para essa vida, você não vai ver. Se é para aqui e para agora, se não existe ressurreição, a vida humana é um absurdo. As promessas de Deus falharam na vida desses homens, não se cumpriram. Então a ressurreição é a única resposta que nós temos aos maiores dilemas humanos. A ressurreição é a única resposta que nós temos para as promessas de Deus que foram nos dadas e que nós nunca vamos viver nesse mundo. Sem a ressurreição, a vida é um absurdo. Mas infelizmente nós temos ficado convencidos na igreja que isso aqui é tudo que nós temos e tudo que nós vamos viver. E é por isso que a gente vive infeliz. É por isso que a gente vive frustrado, é por isso que a gente vive sofrendo com picuinha, brigando com gente à toa, frustrado porque eu perdi isso, porque não vou ter aquilo, porque isso aqui não acontece. Sabe por quê? Porque nós não entendemos a ressurreição. Me lembro do texto do apóstolo Paulo, tão conhecido, de Filipenses capítulo 4, versículo 14. Aprendi a estar satisfeito em todas e qualquer circunstância, e aí ele chega e conclui, dizendo, tudo posso naquele que me fortalece. Qual é o contexto? O apóstolo Paulo está preso, algemado, passando necessidade, precisando de donativo, e ele fala uma coisa dessa, aí a gente usa aqui, tudo posso naquele que me fortalece. Deus vai te dar o carro, Deus vai te dar emprego, Deus vai te dar, miserável. Deus não vai te dar nada, Ele já te deu. Cristo é tudo. Por que o apóstolo Paulo pode falar uma coisa dessa no meio da tribulação que ele passava? Olha a vida desse homem, é causa em cima de causa, sofrimento em cima de sofrimento. Como que esse homem pode passar essa vida e passar do jeito que ele passou? E eu sou um miserável que não consigo furar o pneu do carro e ficar frustrado. Porque eu não entendi a ressurreição. Porque eu estou pensando que tudo que eu tenho aqui agora, então se eu não tiver tudo aqui agora acontecendo na minha vida, perfeito, eu estou perdendo a minha vida. Meu irmão, essa não é a vida que Deus tem para você. A vida que Deus tem para você é completamente superior ao que você pode pensar. Nós temos que parar de idolatrar esse mundo. Porque o ouro não está aqui, a pérola não está aqui. É Cristo. É o que nós temos com Ele, na eternidade. É isso. Então a ressurreição é a única resposta que nós temos para os maiores dilemas humanos. Por que o mal existe? A ressurreição garante que todo o mal será julgado e punido na vida vindoura. Qual que é a resposta do mal? Por que um Deus bom permite que o mal exista? O mal já foi julgado na cruz, ele está só aguardando o dia dele. Ele vai ser destruído na ressurreição. Por que o sofrimento é permitido? A ressurreição assegura, os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17, apóstolo Paulo, o cara que entendeu a ressurreição. Os sofrimentos momentâneos, meu irmão, compara os seus 80 anos de vida aqui com a eternidade. O que é a sua vida aqui? O que é a sua vida aqui? Nada. Os sofrimentos momentâneos não podem ser comparados com aquilo que nós vamos experimentar. É alguém que entendeu a eternidade. Alguém que entendeu ressurreição. O sofrimento presente não é sem propósito, mas parte do plano divino que culminará em glória indescritível. Todo esse sofrimento que você está passando vai se tornar peso de glória na eternidade. Por que Deus permite sofrimento? Porque no sofrimento
ele se revela de uma maneira majestosa, de que nenhuma outra forma ele poderia se revelar a nós, senão através deles. Na eternidade você vai entender, quanto mais o seu sofrimento, mais glória. Mas agora, você não consegue entender isso. Por que Deus permite que pessoas nasçam para sofrer? E passem coisas que nós não conseguimos nem descrever, que eu não poderia, do púlpito, falar para vocês o que elas sofrem. Por que Deus permite? A ressurreição revela que esta vida não é tudo o que nós experimentaremos, não é tudo o que elas experimentarão. A ressurreição deixa muito claro que esse sofrimento não é tudo na vida delas. Quando elas fecharem os olhos aqui, elas abrirão num lugar de esplêndida glória. Então a certeza da ressurreição não apenas nos consola sobre o futuro, porque muitas vezes a ressurreição só serve para isso, para nos consolar. Alguém morreu, não, mas um dia nós vamos nos encontrar com ele de novo, nós ressuscitaremos. Como se a única coisa que a ressurreição servisse é para nos consolar sobre o futuro. Não. A ressurreição transforma a sua vida hoje. Se ela não transformou a sua vida hoje, você ainda não entendeu a ressurreição. Não entendeu. Sabemos que a nossa vida atual não é tudo que nós experimentamos. Alegria indizível, cheia de glória, como promete-nos o apóstolo Pedro na sua epístola. É isso que nos aguarda. É isso que nos aguarda. Então essa alegria não depende de circunstâncias favoráveis, mas da esperança segura de que tudo isso vai se tornar glória para nós. Como que a ressurreição me transforma hoje? Se eu entendi a ressurreição, eu posso passar pelos sofrimentos e aceitar os sofrimentos nessa vida de uma maneira completamente diferente de uma pessoa que não entendeu a ressurreição. Por quê? Porque se você não entendeu a ressurreição, você sofre, você passa por períodos de escassez, de fome e de qualquer tipo de adversidade, doença, e você, por um acaso, cai no hospital com uma doença terminal, você começa a amaldiçoar Deus, porque você pensa que a sua vida é isso aqui, eu estou perdendo minha vida, perdi meu emprego, perdi minha esposa, perdi um filho, aconteceu uma tragédia, eu entro em desespero. Por quê? Porque a minha vida é isso aqui, acabou aqui. Não quando você entendeu a ressurreição. Quando você entendeu a ressurreição, você pode trabalhar para coisas que não se veem, porque você sabe que as que se veem são passageiras e temporais. Só pode viver a vida que o apóstolo Paulo viveu quem entendeu a ressurreição. Quem entendeu que isso aqui não é tudo. Sabe por que nós temos tanta dificuldade de passar por sofrimentos? Sabe por quê? Porque nós não entendemos a ressurreição. Você pensa que você vai ficar, e você gostaria de ficar aqui para semente, para sempre. É por isso, porque nós amamos mais esse mundo do que a vida eterna. E isso só aumenta, essa é a frustração de Deus, porque nós não entendemos essas coisas, nós vivemos nos frustrando, nós vivemos chateados, amargurados, quando na verdade essas coisas nos deviam alertar para as coisas maravilhosas que nos esperam. E aí a gente fica frustrado com Deus, frustrado com as pessoas que nos fazem felizes, frustrado com o nosso casamento que não atende a minha expectativa, frustrado com os filhos, frustrado com o emprego, frustrado que eu não tive a carreira que eu queria ter. Porque não entendeu que essa vida não é tudo. Então a ressurreição não é uma coisa lá do final da sua vida, ela afeta você hoje, como você vive hoje. Se ela não está fazendo isso agora, você precisa entender a doutrina da ressurreição. E para finalizar, Jesus aqui, ele não está ensinando utopia, ele não está ensinando um sonho, ele não está fazendo exegese de texto bíblico. Vocês não entenderam o que Moisés disse. Jesus não está defendendo o argumento dele através de uma exegese de um texto bíblico, não está fazendo isso. Jesus não apenas está anunciando a ressurreição, ele é a ressurreição. A prova que eles precisam não é a correção de um texto no Pentateuco.
A prova que eles vão ter da ressurreição é que depois de 3 dias, no final desse evangelho, ele vai levantar da morte. E porque ele levantou da morte, nós temos a certeza da ressurreição. Porque ele levantou da morte, nós levantaremos também. Porque nós fomos associados com ele, na morte dele, que nos trouxe perdão dos nossos pecados, mas também na sua ressurreição, e a sua ressurreição vai nos levar à glória eterna. Meus irmãos, Jesus, ele não está falando de alguma coisa aqui, que é uma viagem, ele está filosofando. Jesus está falando dele. Ele não veio pregar alguma coisa da boca para fora, ensinar um sonho. Ele é a ressurreição, ele é a certeza de que tudo isso aqui é verdade. Ele é o cumprimento daquilo que Jó esperava. Como eu gostaria de ter alguém que intercedesse por mim. Como eu gostaria que existisse uma vida depois dessa. Tudo aquilo que Jó esperava é cumprido em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Agora, a ressurreição é a esperança que transforma a nossa existência. Então essa passagem, ela não apenas refuta os saduceus. Jesus não está apenas refutando uma teologia, mas proclama a gloriosa verdade do Evangelho. Qual gloriosa verdade do Evangelho? Que em Cristo a vida triunfa sobre a morte. Em Cristo a esperança sobre o desespero. Que em Cristo a fidelidade de Deus sobre todas as limitações humanas. Deus vai cumprir todas as promessas na sua vida em Cristo Jesus, na ressurreição. A ressurreição, meus irmãos, esse é o Monte Everest da nossa fé. Sem isso aqui, não existe cristianismo. Não existe cristianismo. Se nós esperamos por Deus apenas para essa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Então a doutrina da ressurreição responde definitivamente a questões existenciais mais profundas da humanidade. Sem ela a vida seria um absurdo cruel, uma verdadeira vida sem sentido. Com ela, até mesmo um sofrimento mais intenso ganha significado eterno, pois sabemos que os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. E eu encerro com uma advertência. Para você que ainda não entendeu nada disso, eu oro que Deus venha abrir o seu coração para que você entenda essas realidades. Mas para você que tem vivido um cristianismo focado no aqui e no agora, no tempo presente, um cristianismo coach, um cristianismo da prosperidade, que não é cristianismo. O que vai te dar esperança é a ressurreição. O que transforma a sua vida é a ressurreição. O que te dá graça para viver no meio de sofrimentos é a esperança da ressurreição. O que transforma a sua vida e os seus relacionamentos é a ressurreição. A ressurreição transforma tudo. Enquanto você continuar vivendo esse cristianismo materialista, individualista, imediatista, de querer ter, acumular para essa vida, de querer fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que acumular, eu tenho que ter, você vai ser um infeliz. Porque essas coisas em primeiro lugar não vão chegar, porque Deus te chama demais para você poder se perder nessas coisas. Porque se você tiver, você vai se afastar de Deus. Então aí você vai passar uma vida infeliz, infrutífera, uma vida miserável, porque você não entendeu que o cristianismo é para além dessa vida. Nós precisamos voltar para a doutrina da ressurreição. E entender que ela não é apenas uma coisa que vai acontecer no final da nossa vida, ela já aconteceu agora para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, pela sua palavra, que é maravilhosa demais, ó Deus, e que é tão profunda, que
Deus, como que nós, pregadores, podemos trazer, Pai, a profundidade de uma palavra, de um texto como esse? Então, apesar das nossas limitações, Deus, apesar da minha limitação, Deus, eu oro a Ti que o Senhor venha mesmo operar transformação na vida do Teu povo, através da Sua palavra, trazendo a verdadeira esperança para a vida que nós temos, que é a ressurreição de Cristo, a nossa ressurreição nele. Oh Deus, nos ajuda a viver essa vida olhando para a ressurreição, que é a nossa esperança sólida, para vivermos como crentes nesse mundo de verdade. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém.